Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa notícia aqui, que a maioria das pessoas provavelmente só leu a manchete. Então é o seguinte, o tempo está passando mais rápido, confirmam os cientistas, porque o dia 29 de junho foi o mais curto em nosso planeta desde a década de 60. Os dados confirmam que a velocidade de rotação do planeta aumentou. A Terra registrou seu dia mais curto em 29 de junho, com 1,59 milissegundos a menos de 24 horas, devido a um aumento na rotação do planeta. Em 2020, foram 28 registros de dias mais rápidos dos últimos 50 anos, com o recorde 19 de julho, quando o planeta foi 1,46 milissegundo mais rápido. Aí as pessoas imediatamente aqui comentam coisas como: isso é um sinal do fim dos tempos, isso é um sinal de que o apocalipse chegou, ou qualquer coisa parecida. No vídeo de hoje a gente vai entender melhor o que exatamente tempo passando mais rápido significa, o que exatamente esse milissegundo a mais significa, e o que exatamente a tendência de aumentar ou diminuir a velocidade de rotação significa. Então vamos lá, muita gente não leu nem os tweets que eu acabei de falar aqui pra vocês agora, leu apenas esse trechinho aqui, tempo está passando mais rápido, então vamos esclarecer uma coisa para começar. Atualmente a gente define um segundo, o período de um segundo, através de um processo atômico. Como assim? É a duração de 9.192.631.770 períodos de radiação da transição hiperfina de um átomo de césio-133 que esteja isolado de outros campos ou forças. Essa definição já tem algumas décadas, mas ela foi sendo aprimorada para incluir todos os pormenores da explicação. Então a questão basicamente aqui, você não precisa entender exatamente o que estrutura hiperfina significa, você só precisa entender que existe um certo processo. Esse processo se repete 9 bilhões, e esses quebrados aqui de vezes, a cada segundo, tá certo? Então a gente define que um segundo é a ocorrência de 9 bilhões desses eventos. Isso é bastante preciso, isso aqui ocorre exatamente essa quantidade de vezes no período de um segundo. A gente teria grandes problemas se essa frequência mudasse espontaneamente, se agora levasse, por exemplo, 10 bilhões de períodos de radiação ao invés dos 9 bilhões. Felizmente esse não é o caso, esse valor permanece o mesmo, tá certo? A gente desconta os efeitos relativísticos e tudo mais, esse valor é o mesmo. Esse valor não sofreu mudanças, nesse sentido então o tempo não está passando mais rápido ou mais devagar quando você define segundo desse jeito aqui. A gente define também um dia no sistema internacional, o período de 86.400 segundos. Agora, ao contrário desse decaimento aqui, que é uma coisa extremamente precisa, a duração do dia, que a gente define no sistema internacional como um período de 86.400 segundos, não é uma coisa tão precisa assim. Por quê? Porque a gente pode aferir esse tipo de evento com extrema precisão e a gente vai perceber que existe uma certa discrepância entre a rotação que um dia costuma levar e a rotação que a gente definiu como 86.400 segundos. Como que a gente faz essa aferição com muita precisão, aí na casa dos 15 microsegundos? Para isso, a gente pode fazer a observação do céu, então a gente vai considerar objetos como estrelas e quasares, a gente vai perceber o momento em que eles cruzam o meridiano diariamente, e aí a gente vai comparar com o relógio atômico e vai aferir exatamente quanto tempo exatamente se passou em segundos. Outra possibilidade é você usar esse aparato aqui. Esse aparato detecta a velocidade de rotação da Terra. Para isso você vai colocar dois feixes de luz que vão percorrer um aparato triangular em sentidos opostos e você vai observar um padrão de interferência nesses feixes que justamente se traduz na rotação da Terra. Então, quando a gente discute se o tempo está passando mais rápido ou se o tempo está passando mais devagar, a gente não está lidando com o fato do segundo em si estar mais rápido ou mais devagar. O segundo continua a mesma coisa. A gente está lidando com a leitura de Lodge, ou seja, a duração do dia, estar maiores ou menores quando a gente compara com aquilo que a gente chamou de dia no sistema internacional, que é 86.400 segundos. Agora, acontece que a variação de Lodge não é algo linear, é um padrão extremamente complexo. Tem época que está alta, tem época que está baixa. Essas épocas têm períodos muito variados, tem períodos a faixa de dias, de semanas, de meses, de anos, décadas, séculos. E a questão é que existem também algumas tendências contínuas, que quando você mescla todos esses sinais, você tem a curva que a gente conhece. A curva que a gente conhece é basicamente essa aqui. Essa aqui para em 2020, mas a gente vai ver dados mais atualizados. Então você pode ver que tem aqui sim uma tendência que está reduzindo. A gente vai falar mais aqui a respeito do que essa tendência significa, e que nós temos altos e baixos dentro da própria tendência, e dentro desses altos e baixos nós temos mais altos e baixos. Esse gráfico aqui, os demais que a gente vai analisar, tem que ser interpretado assim. Aqui nós temos o zero. Se nós temos uma marcação aqui, significa que a duração do Lodge foi exatamente de 86.400. Se nós temos um 1, 2, 3, ou menos 1, significa que você tem que somar
esse valor aqui em milissegundos. A gente não está nem falando de segundo, a gente está falando de milissegundos. Um milissegundo é um milésimo de um segundo. Então, para a gente entender por que um valor baixo ou alto do LOD não é um sinal do fim dos tempos, não é nada preocupante, a gente tem que primeiro entender por que o LOD está propenso a mudar. Em primeiro lugar, a Lua está gradualmente se afastando da Terra, isso acontece a uma taxa de 4 centímetros por ano. Pela lei de conservação do momento angular, um maior raio vai implicar numa velocidade de rotação menor. Não sei se você já viu o experimento no qual você é colocado numa plataforma que gira, e se você abre os seus braços enquanto você está na plataforma, você gira mais devagar. Se você fecha os braços, você gira mais rápido. Exatamente o mesmo processo, tem a ver com a conservação do momento angular, conforme eu disse, e a questão é que, devido a isso, a gente tem um acréscimo de 2 milissegundos mais devagar por século, graças a esse efeito. Isso, claro, mesmo com as medições mais precisas que estão ocorrendo nas últimas décadas, não é exatamente tão perceptível assim, porque é uma taxa bem baixa por ano e a gente faz essas medições nessa ordem de grandeza. Mas se você considera 620 milhões de anos atrás, os dias eram 2 horas mais curtos do que atualmente porque a Lua estava muito mais próxima. Além disso, a gente tem o eixo de rotação terrestre, o próprio eixo terrestre mesmo, que é definido por parâmetros x e y a partir de uma posição original que a gente define. E a questão é que esses parâmetros oscilam de maneira periódica e isso interfere no tempo de duração do dia. Isso acontece com alguns componentes. O primeiro deles a gente chama de oscilação de Chandler. Isso tem um período de 452 dias. A gente por muito tempo não sabia por que essa oscilação acontecia, mas pesquisas recentes mostraram que a oscilação é causada por flutuações de pressão no fundo do mar, que por sua vez são causadas por mudanças na circulação dos oceanos, decorrentes de temperatura, salinidade e vento, bem como flutuações diretas da própria pressão atmosférica. O segundo padrão que envolve essa mudança tem a ver com as mudanças sazonais mesmo. Tem frequência anual e são devidas ao deslocamento de ar e água que ocorre no período de um ano. Como resultado, a gente tem uma oscilação menor que está contida numa oscilação maior de cerca de 7 anos. Então aqui a gente tem a variação da coordenada x e a variação da coordenada y, conforme está descrito aqui. E, nesse sentido, então, nós temos uma variação pequena, essa variação pequena tem uma taxa anual, e dentro ela está contida, como eu disse, numa variação maior de 7 anos. A gente pode decompor, claro, na componente da variação de Chandler, na componente sazonal e nas variações irregulares que acontecem. Perceba que a medição ficou muito mais precisa, de 60 em diante. A gente vai falar disso mais daqui a pouquinho. Um exemplo dessa descrição de fator sazonal pode ser visto num artigo de 2019, que aponta que tem uma conexão entre o gradiente de densidade entre a mesosfera, que fica ali entre 50 e 85 km, e a baixa termosfera, 60 a 110 km. Isso também tem a ver com a irradiação solar, que por sua vez é causada justamente pelo movimento de revolução da Terra ao redor do Sol. Então, quando a gente está no periélio, na distância mais próxima do Sol, nós temos uma atmosfera, portanto, mais extensa. Quando a gente está no afélio, distância mais longa do Sol, nós temos uma atmosfera mais compacta, uma atmosfera que vai reduzindo em extensão. Então, justamente nós temos esse tipo de evento. Esse evento implica, mais uma vez, na conservação do momento angular. Conservação do momento angular implica que, se a atmosfera aumentou de tamanho, então isso é compensado na rotação da Terra. Então, portanto, nós temos mais uma vez uma variação sazonal que interfere na velocidade de rotação da Terra, e a velocidade de rotação da Terra é uma consequência direta e vice-versa da duração do dia. A gente consegue mensurar o momento angular da atmosfera terrestre numa certa região e a gente consegue encontrar padrões temporais. Então a gente consegue verificar que esse tipo de comportamento se dá de maneira repetida dentro de uma certa faixa de tempo. Nem sempre a gente consegue descobrir por quê, mas o padrão está lá. A gente já encontrou padrão na faixa de 50 dias, 6 anos, 8 anos e meio e assim por diante. Outros artigos até dão as causas, então, por exemplo, variações dos ventos nas principais correntes na região equatorial, ventos estratosféricos e assim por diante. Além de atmosfera, nós temos também os oceanos. Os oceanos são um fator muito importante. A gente tem o efeito periódico das marés, isso mais uma vez implica numa variação da extensão dos oceanos, isso provoca alterações, porque, claro, nós temos mais uma vez a conservação do momento angular e, portanto, uma variação na velocidade de rotação. Correntes oceânicas também podem se tornar mais fortes ou mais fracas, dependendo da época do ano. Isso também contribui para o momento angular dos oceanos, porque você vai ter aí uma distribuição de massa acontecendo. O núcleo terrestre também é bastante importante. A gente tem estudos que revelaram que o núcleo terrestre reverte a sua direção de rotação a cada 6 anos, e como isso muda a cada 6 anos, nós temos aí uma troca de momento angular com o manto. Isso interfere, portanto, na rotação da Terra. Isso também é observado por alterações periódicas no campo magnético terrestre, conforme está descrito aqui. Então, o núcleo oscila, certo? E o manto
gira apenas num único sentido, e isso implica numa variação no valor aferido do Lodge. Parte das flutuações periódicas também podem ser explicadas pelo que a gente chama de onda Mach. Uma onda Mach é uma composição de algumas forças. Força magnética, força de Coriolis, isso faz os objetos desviarem para certo sentido, dependendo da latitude, acima ou abaixo da linha do Equador, e força de Arquimedes. Isso aí tem a ver diretamente com o impulso. Isso acontece, portanto, no núcleo da Terra e envolve oscilações da ordem de 65 anos. Perceba que a gente está fazendo medições há muito tempo, mas medições mais complexas acontecem mais ou menos desde a época de 60. Então perceba que ainda é cedo para a gente ter tanta certeza a respeito de oscilações como essa, e mais cedo ainda para a gente ter certeza a respeito de oscilações de períodos muito maiores que esse. Além disso, a gente tem outros fatores ainda. Apesar de acontecer em pequena escala, a gente tem evidência de que os terremotos, que provocam uma distribuição na densidade de massa na Terra, são capazes de alterar a rotação e o campo gravitacional do planeta. Uma pesquisa que basicamente pesquisou a correlação entre terremotos e campo gravitacional encontrou essa correlação. Esse também foi o caso do terremoto de Sumatra em 2004, que foi seguido de um tsunami e que também interferiu no processo de rotação da Terra. Uma outra coisa também que interferiu diz respeito à usina hidrelétrica das Três Gargantas na China. Porém, isso, claro, aconteceu numa taxa muito pequena, apenas alguns microsegundos. Então, mais uma vez, a gente não tem nenhum evento aqui particular que está provocando esse tipo de alteração. A gente está lidando com uma série de eventos, uma combinação de eventos que provoca a alteração que a gente encontra aí na casa de 3 a menos 1 milissegundos. Um outro processo que implica na redistribuição de massa no planeta é a deriva continental. Isso causa uma mudança muito pequena também, ordem de 3,5 microsegundos por século, mas ainda assim isso acontece. Por fim, a gente tem o derretimento das geleiras. Isso está mais acentuado nas últimas décadas, isso também contribui para a alteração do tempo de rotação da Terra. Os artigos mais antigos minimizavam a importância desse efeito, mas os artigos mais novos, e claro, isso está mais acelerado agora, mostram que essa consequência é de fato maior. Então, repetindo o que eu já disse mais cedo, a rotação da Terra é uma grandeza complexa, ela oscila constantemente de uma maneira mais ou menos previsível, você tem previsões de como que isso vai se comportar no próximo período, nos próximos meses. Isso é resultado da combinação de inúmeros sinais, alguns periódicos, alguns contínuos, cujos períodos, claro, variam entre dias até décadas. Em alguns casos, claro, são sinais contínuos. Por exemplo, o fato da Lua estar se afastando. Vamos entender agora o que exatamente então está acontecendo com a Terra. Então, como eu também disse mais cedo, as medições precisas do Lodge existem há mais ou menos 60 anos. Então isso quer dizer que as tendências que a gente registra ainda tem poucos dados para a gente afirmar com certeza que a Terra está desacelerando de forma permanente. Não que a Terra está simplesmente num período de desaceleração e que vai envolver, por outro lado, um período de aumento depois. Então é bem possível que isso aqui seja uma queda e que depois nós tenhamos um pico posteriormente. É possível que nós estejamos apenas vivendo um outro tipo de oscilação periódica que ainda não foi totalmente descrita. Mas de fato, se você analisar a série de 60 até 2020, você vai ver um sinal decrescente, indicando que a Terra tende a girar mais rápido, mas que, claro, isso acontece dentro de outros padrões periódicos, dentro daqui na casa dos 20 anos e depois dentro da casa dos 30 dias. Então, claro, nós temos dias rápidos, por exemplo, o de junho de 2022, menos 159 milissegundos, mas também nós temos dias longos, o de março, por exemplo, de 92, 2,49 milissegundos. A tendência é justamente essa, nós não vamos ter uma aceleração constante, nós não vamos ter dias ficando literalmente cada vez mais curtos, um recorde sendo definido a cada dia. Não, nós temos uma oscilação, várias oscilações umas dentro da outra, e de vez em quando nós temos sim novos recordes que vão aparecendo nesses momentos. No passado nós tínhamos medições mais imprecisas, conforme esse gráfico aqui revela, isso vai desde 1700. Então nós temos aqui valores até mais baixos do que os valores que nós estamos lendo no momento, bem como valores mais altos. Indicando que isso aqui, apesar de que, claro, as medições para cá já não são muito... não é uma boa ideia você levá-las a sério. As daqui, ok, as daqui em diante são as mais precisas que nós temos, mas que sim, esses fatores de fato são periódicos e, portanto, isso já indica que não é exatamente motivo para se preocupar. A Terra de fato faz isso, a Terra sempre fez isso. Nos últimos anos, até 2020, a gente pode usar esse cálculo aqui, esse gráfico, você vai ver que a tendência é de você ter geralmente um valor maior que zero, desse jeito aqui. Essa tendência, portanto, se reverte a partir de 2020 e nós temos valores menores que zero. Então aqui nós temos valores indicando de que a Terra está girando mais devagar do que os 86.400 definidos. Aqui nós temos o contrário, a Terra está girando mais rápido do que esses 86.400 que foram definidos.
Quando a variação está acima de zero, a gente temporariamente adiciona um segundo intercalar. A gente soma um segundinho a mais nos relógios. Isso, claro, você nem deveria saber até esse momento, porque na prática ninguém te avisa, opa, adiante seu relógio em 1 segundo. Você nem vai perceber se você adiantou ou não em 1 segundo na prática. Mas os computadores, os sistemas que dependem disso, fazem esse adiamento de 1 segundo quando acontece essa introdução do leap second, do segundo intercalar. Até hoje, isso apenas ocorreu de forma aditiva, mas perceba que recentemente, desde 2017, nós não tivemos um segundo intercalar sendo adicionado. A razão para isso, como eu disse, é que periodicamente o T1, que é o tempo baseado na rotação da Terra, é o tempo real, digamos assim, adquire uma grande defasagem em relação ao UTC, que é o tempo de relógio mesmo. E justamente por isso que a gente coloca esse segundo intercalar e a gente corrige a defasagem. Então, a defasagem aqui vai crescendo, pum, adicionamos o segundo intercalar, a defasagem reduz. Mais uma vez ela vai crescendo, segundo intercalar. Isso vai se repetindo deste jeito aqui. Exceto que, ultimamente, essa defasagem não tem crescido, conforme está indicado aqui. Isso indica, portanto, que o segundo intervalar não é necessário. E o que vai acontecer se essa defasagem começar a crescer para o outro lado? Então a gente vai ter que fazer uma coisa inédita até agora, que é adicionar um segundo negativo. Então, ao invés de você somar um segundo, você vai subtrair um segundo. Você vai atrasar o seu relógio em 1 segundo, ou você vai contar 2 vezes algum segundo. Essa observação parece ser condizente também com uma menor amplitude da oscilação de Chandler. Geralmente, essa oscilação ficava entre 3 a 4 metros no período aí de 433 dias, mas em 2017 até 2022 ficou na faixa dos 30 centímetros, conforme esse artigo descreve pra gente. Isso pode ser explicado, sim, pelo derretimento mais acelerado das calotas polares. Então tá aqui, essa é a oscilação de Chandler. Perceba que normalmente ela fica num intervalo grande, mas que às vezes, isso aconteceu em 1928 e está acontecendo agora, ela fica no intervalo menor. Só que em 1928 a gente não tinha tecnologias suficientes para fazer uma leitura tão precisa quanto a gente tem agora. Então é bastante possível mesmo que esse tipo de evento seja um evento comum, que esse tipo de evento aconteça, mas aconteça numa escala muito grande e que ainda não é suficiente para que nós percebamos com os dados que nós temos. Então a gente sabe que os dias mais curtos estão sendo registrados com frequência, mas nada indica que isso seja um sinal dos tempos. A gente pode estar simplesmente vivenciando o vale, aquela região mais baixa de uma onda, de um ciclo periódico maior do que os que a gente já detectou. Ou ainda, claro, isso pode ser um efeito das mudanças climáticas, e as mudanças climáticas sim merecem a nossa atenção. Não o fato delas provocarem uma desaceleração na Terra, isso não te preocupa. Exceto se você administra, sei lá, uma bolsa de valores, algum sistema em que a negociação ali, 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, significa milhões de dólares. Aí isso é um problema que você tem que lidar. Idealmente, você não teria segundos intercalares. Porém, como você tem que ajeitar seu sistema para levar isso em consideração. Mas se esse não é seu caso, então isso não é uma preocupação, isso não vai levar a nenhum tipo de desastre, simplesmente porque a Terra está girando mais rápido ou mais devagar. A verdade é que você nem vai perceber essa mudança, porque é na casa dos milésimos de segundo. Ah, mas por que eu estou sentindo o tempo mais devagar? Certamente não é por causa disso, porque você não percebe 1 milissegundo. É a mesma coisa, ontem passou mais rápido ou mais devagar que hoje. Você sabe me dizer qual? E você sabe fazer isso dia após dia? Se você fizer isso condizer com os valores reais aferidos, meus parabéns, você tem algum poder aí sobrenatural. Porque uma pessoa comum não consegue fazer isso. Uma pessoa comum, se ela tentar fazer esse tipo de chute, ela vai acertar tanto quanto uma moeda aleatória, porque nós não temos sentidos que permitam detectar. Mas é fato que conforme a gente fica mais velho, a gente cria novas memórias e a percepção do tempo é justamente decorrente do número de memórias que nós temos. As ligações neuronais, inclusive, enfraquecem com a idade, a gente é menos capaz de manter registro do tempo. Então faz parte sim do processo de envelhecer que a gente tem a impressão de que o tempo passa mais rápido. E como a gente sempre envelhece, a gente nunca fica mais jovem, você nunca vai pensar, nossa, o tempo está mais devagar. Não, você sempre está envelhecendo, isso sempre acontece. O que eu vou falar agora é subestimar bastante a sua inteligência, mas eu não duvido da estupidez humana, porque talvez você esteja sentindo o efeito sazonal. A gente está numa época em que os dias de fato são mais curtos, mas isso acontece porque a gente está no hemisfério sul e no inverno, e portanto isso acontece todo ano. Eu digo desse jeito porque talvez você nunca tenha reparado, nunca tenha se importado, mas no inverno também a lua geralmente forma um U desse jeito aqui, parece um chifre. E uma pessoa uma vez me disse que esse era um sinal do apocalipse. Não, não é. Isso acontece literalmente todo ano. Você só nunca teve tempo ou paciência de olhar para o céu e reparar nisso. Menos provavelmente, mas não impossível, como eu disse, é você estar simplesmente sentindo os efeitos sazonais. Mas um leitor bastante atento e conhecedor pode se perguntar se a Terra gira mais rápido, será que a teoria da relatividade não vai explicar uma mudança na percepção do tempo? Não exatamente.
A teoria da relatividade afirma que, de fato, um corpo viajando mais rápido experimenta o tempo mais devagar. Então a gente tem o paradoxo dos gêmeos, que é assim, um gêmeo fica na Terra, o outro vai para o espaço e viaja numa velocidade próxima da luz. O gêmeo volta para a Terra, encontra o irmão dele e ele descobre que o irmão dele está muito mais velho, conforme está nas imagens aqui. Então eles se despedem, mesma idade, vai viajar, volta e encontra o cara com, sei lá, 70 anos ao contrário de 17, como no caso do gêmeo que foi viajar. De fato, isso acontece. O paradoxo está aí porque, a princípio, você não conseguiria... Você poderia tomar os dois como referencial, mas tem um pequeno detalhe, que é o fato do gêmeo que viaja também voltar. Isso faz com que ele deixe de ser um referencial inercial. Mas a discussão não vai para esse lado. Você só precisa entender que esse paradoxo dos gêmeos de fato acontece no mundo real. Mas essa discrepância acontece quando os dois gêmeos se encontram. O gêmeo que ficou na Terra não vai ver o corpo dele envelhecendo rapidamente. E o gêmeo que viajou não ficou jovem para sempre. Ele não falou, caceta, passou 70 anos e eu ainda não tenho barba direito. Nada disso aconteceu. O gêmeo que ficou na Terra viveu 70 anos bem vividos. E o gêmeo que foi para o espaço viveu, sei lá, 7 anos também bem vividos. E, portanto, nenhum deles percebeu o tempo de forma normal. Para um passou 7 anos, para outro passou 70. O choque de realidade acontece quando os dois se encontram. Isso pode ser chegado experimentalmente, não mandando o gêmeo para o espaço. A gente não tem tecnologia para acelerar um cara tão rápido assim, e nem seria uma boa ideia. Mas a gente pode colocar 2 relógios atômicos em avião e fazer com que esses aviões percorram... Um avião percorra a mesma direção de rotação da Terra e o outro percorra a direção oposta. Esses aviões dão 2 voltas no planeta Terra e pousam. Nesse momento, os relógios são comparados com um terceiro relógio. Que tipo de relógio? Relógio de pulso? Não, relógio atômico, que é preciso bastante para perceber esse tipo de diferença. Isso acontece, nós temos uma diferença de 59 nanosegundos na viagem ao leste e de 273 na viagem ao oeste em relação ao relógio que ficou parado. Então, em teoria, se a Terra gira mais rápido, ironicamente o tempo vai passar mais devagar e não mais rápido. Mas vamos calcular isso aqui. A gente está lidando com uma mudança que faz com que a Terra leve, ao invés de 86.400, leve na verdade 85.000, perdão aqui, o PDF está errado, 85.399,999 segundos. Isso dá 2 velocidades de rotação, uma delas 468,83101 e a outra 468,83102. Vamos usar um pouquinho de fórmula aqui para calcular então qual seria a dilatação do tempo que a gente esperaria para uma pessoa parada, um gêmeo parado, e outro gêmeo viajando a 0,00001 metro por segundo mais rápido, que é efetivamente o que acontece quando a Terra gira mais rápido. Então, fazendo aqui as contas, aplicando a fórmula, a gente vai chegar aqui, o tempo dilatará na função de raiz de 1 menos 10 elevado a menos 27. Isso equivale a 0,9999999, 27 vezes 9 até um último 5 no final. Ou seja, é uma diferença imperceptível até para os instrumentos mais sensíveis que a gente tem. A gente não tem nada que detecte 10 elevado a menos 27 segundos. Então isso é muitíssimas ordens de magnitude menor do que o que você perceba ou do que o que a gente está lidando. Assim a gente pode concluir que as matérias, apesar de serem corretas em dizer que a Terra está girando mais rápido, cometem alguns equívocos e se apresentam de forma sensacionalista e dão margem para interpretações precipitadas. Por quê? Porque o tempo continua passando na mesma medida, exceto pelos efeitos relativísticos, são muitíssimo pequenos e que o que acontece na verdade é que a Terra em alguns dias, não o tempo todo, girou mais rápido desde que isso começou a ser medido com precisão. Os dias não estão ficando cada vez menores linearmente, o tempo alterna e a gente está vivendo um período em que a tendência é dias que passam mais rapidamente. De qualquer forma, uma eventual aceleração do tempo de rotação não é motivo de preocupação, não é um sinal do fim dos tempos por uma série de motivos. Tem uma série de fatores que contribuem para isso, é uma coisa extremamente complexa e nenhum deles é um sinal do fim dos tempos. A história de medidas precisas de rotação da Terra é muito recente, então pode ser que existam novos padrões de maior periodicidade que a gente ainda não identificou. Os estudos recentes mostram que o derretimento das calotas polares parece provocar esse tipo de efeito, então é possível que isso seja explicado assim. Mas tem uma frase lá em Mateus 24:22 que diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ok, você é livre para interpretar isso como você quiser, você é livre para pensar que isso é um sinal do apocalipse, mas as razões para esse fenômeno são cada vez mais compreendidas e cada vez mais a gente requer uma explicação sobrenatural para isso. A duração do dia parece encurtar e alongar periodicamente e a gente está numa época em que os dias estão encurtando. Isso provavelmente não é inédito na história do planeta, nós provavelmente já tivemos dias mais curtos do que esse
Nós só não os detectamos, porque nós fazemos isso apenas desde a década de 60 com precisão devida. Ainda assim, as mudanças provocadas são muito pequenas e você é incapaz de perceber. Se o tempo passa mais rápido para você, é porque você está ficando velho, sinto muito. Ou ainda, e eu realmente espero que não seja o caso, você está confuso porque o dia está mais curto, porque a gente está no inverno. Os efeitos relativísticos são muito pequenos para surtir qualquer relevância e eles dizem respeito ao tempo em relação a outro observador. Para nós, para o gêmeo que está viajando, o tempo passou igual. Não foi, nossa, esses 7 anos passaram muito devagar. Não. 7 anos são 7 anos para ele e ponto final. O choque de realidade vem quando eles se encontram. Valeu por você que assistiu, a gente vê. Falou.